Bom, nesse vídeo a gente vai conhecer o indicador macro Initial Jobless Claims, ou pedidos iniciais por seguro-desemprego, mais um indicador sobre o mercado de trabalho americano. O grupo aí desses indicadores é bem importante, né? Colocaria o mercado de trabalho e os de inflação. Depois, atividade, tem alguns bem importantes, como o PMI e o PIB, e, finalmente, do mercado imobiliário. Esses indicadores do mercado imobiliário já foram mais importantes, assim, da gente estar olhando, depende um pouco do contexto, na época da crise imobiliária. Tá? No momento, não está tendo tanta importância. O que está aqui bem forte é o mercado de trabalho, porque o Fed, na ocasião que a gente está falando, né, está observando se o mercado de trabalho está superaquecido, gerando ou não inflação, que é para ele poder estar começando o afrouxamento monetário. Bom, vamos lá. Os pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? Por seguro-desemprego, eles representam o número de pessoas recém-desempregadas que buscam benefícios. Perdi o emprego essa semana. Fui lá pedir um benefício de auxílio-desemprego. Vai estar me captando, tá? Esses são os iniciais. Vai ver mais à frente que tem os contínuos, que é continuo desempregado, continuo pedindo auxílio. Mas o que a gente está vendo agora são os iniciais. E por que os iniciais é importante? Você está captando ali na margem, que está na margem, sim, no momento, né? Informação fresquinha do que está acontecendo no mercado de trabalho. Esses dados, tá, liberados às quintas-feiras, às 8h30, horário do leste, Eastern Time, né? Leste americano, daí de Nova York. São cruciais para os mercados financeiros, com leituras superiores consideradas negativas para o dólar. Ou seja, se a gente tiver uma expectativa X, trazer isso. Tem uma expectativa para ser, de 10, né, pedidos por auxílio-desemprego. Se vier a um número superior, veio 15, né? Os números não são isso, mas aqui só para a gente estar falando. Se vier 15, o que vai estar mostrando? É acima do esperado? É o quê? Mais pessoas do que o esperado ficando desempregadas. Então, é fraqueza no mercado de trabalho. Se tem fraqueza no mercado de trabalho, a economia americana está mais fraca. Lembrando, né, que isso é só um indicador, você tem que ver o todo. E também tem que ver o histórico, o cruzamento de dados. Mas só analisando aqui o fato, o indicador veio abaixo. A leitura, vamos dizer que é a leitura rápida, tá? Do número. Você está operando e veio abaixo. O que significa? Economia americana mais fraca. Se a economia americana está mais fraca, o dólar vai estar mais fraco. E, por outro lado, que vai estar reforçando isso, é o que o BC tem que fazer? Ele tem que estimular a economia. Então, o que ele faz? Teoricamente, né, a leitura, estou falando da leitura, mais uma vez, não é saiu esse número, o Fed vai fazer. O mercado, eu estou dando o raciocínio para a reação do mercado. Então,
precisa estimular a economia, juros mais baixos. Juros mais baixos, remuneração em dólar diminui. O dólar fica menos atrativo. Juros em dólar, né? Juros das minhas aplicações, ou das aplicações que foram feitas em dólar. Juros mais baixos, então, menor atratividade. Atratividade do dólar. Ah, mas a economia está superaquecida, como está no momento que a gente está gravando o vídeo. Então, significa que está desaquecendo, em algum momento vai poder baixar juros, porque não vai ter a inflação. Então, essa é a leitura rápida. O relatório de pedidos de subsídio de desemprego é geralmente monitorado de perto como um dos poucos indicadores semanais. Ele é importante também porque, né, ele é um indicador semanal do mercado de trabalho. Os outros indicadores, como o relatório, né, da situação de emprego, que sai o payroll, sai o desemprego, o ganho por horas trabalhadas é mensal. Então, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, ele vai dando indicações de como está o mercado de trabalho, como se fosse um ajuste, tá? Como se fosse um ajuste do que está acontecendo, ao invés de esperar só lá na frente, dar uma atualizada. Então, os gestores, né, os traders, os investidores olham ele bastante, tá? O acompanhamento de perto pelo resumo da situação de emprego do Bureau of Labor Statistics, coloquialmente referido como relatório de empregos, relatório da situação do emprego, é produzido apenas mensalmente, exatamente o que eu falei. Os pedidos de subsídio de emprego são também um dos poucos indicadores quase que em tempo real produzidos pelo governo. Não tem muita coisa que seja de semanal, e ele é. O relatório de cada semana inclui dados da semana que termina no sábado anterior à divulgação do relatório. Então, quinta-feira, 8h30 de Nova York, sai a divulgação desse indicador, já está pegando sábado anterior, fornecendo uma medida da atividade do mercado de trabalho menos de uma semana, portanto, após sua ocorrência. Portanto, é útil para os economistas e o mercado irem ajustando as suas expectativas. É super importante, né? A gente tem. Ele é semanal e serve para um ajuste na margem das expectativas. Está mostrando aí a força, né, do mercado. Embora seja um indicador de menor impacto em comparação ao relatório mensal de empregos do BLS, Bureau of Labor Statistics, o mercado monitora de perto esses dados, porém oferece insights, né, sobre o desemprego emergente, aquilo que está acontecendo. Em comparação ao período de referência da pesquisa mensal, do resumo de situação de emprego, é a semana ou o período de pagamento, incluindo aí detalhes, 12º dia do mês, etc, etc. Ao contrário de muitos indicadores do mercado de trabalho comunicados pelo Bureau of Labor Statistics, BLS, os pedidos de subsídio de desemprego não são recolhidos, né, de pesquisas. Vários indicadores são pesquisas feitas, tá? E o auxílio-desemprego não é pesquisa. Eles é um comunicado pelas agências estatais de desemprego. O cara chegou lá pedindo auxílio, está computado o dado dele. Tá? Então,
Não é uma pesquisa, é do trabalhador. Você está empregado? Você não está empregado? Você está procurando emprego? Então, ele foi lá, pediu, ele já está computando. Que reporta as informações ao escritório de seguro-desemprego do Departamento do Trabalho, lá nos Estados Unidos. É importante distinguir esses pedidos iniciais do número real de beneficiários, pois não incluem os pedidos contínuos de indivíduos buscando benefícios além da solicitação inicial. E aqui vai ser importante porque quando a gente olha os contínuos, olha os iniciais, a gente vê se está demorando para a pessoa arrumar emprego, tá? O outro indicador é o Continuous Jobless Claims. Continuing Jobless Claim. Tá? A gente está vendo o inicial. Nem todos os solicitantes efetivamente recebem os benefícios. Tá? Os pedidos contínuos, divulgados uma semana após os iniciais, medem quem se qualifica para os benefícios. Leituras superiores nos pedidos iniciais de seguro-desemprego geralmente têm um efeito negativo no dólar americano. Falamos disso agora. Isso ocorre porque o aumento dos pedidos pode ser interpretado como um sinal de fraqueza da economia americana e instabilidade no mercado de trabalho. Vou botar isso para ficar mais bonitinho. Tá? Por outro lado, leituras inferiores são geralmente vistas como positivas para o dólar. Menos gente desempregada, economia forte, aí dependendo da situação não baixa juros, continua, dependendo da situação mostra que a economia está crescendo novamente, né? Saindo de um período de baixo crescimento, então força da economia, bom para o dólar. Em relação às ações, aí vai depender, tá? Porque se tiver uma economia que está muito forte, significa que o mercado de trabalho forte pode chamar por juros mais altos ou uma manutenção de juros altos por mais tempo, e aí é ruim para as ações. E na outra situação, pode ser bom, porque a economia está crescendo. Tá? Então, as ações vai depender um pouquinho do contexto. Mas para o dólar, números fortes, números menores do que esperado, ou seja, o mercado de trabalho forte, tende a valorizar o dólar contra as outras moedas, contra o ouro, pega também nosso mini dólar. Okay? A divulgação semanal do relatório pode ser um evento movimentador do mercado, ou seja, vai sair o número, vamos ficar de olho, porque pode mexer nos mercados, tá? A situação do emprego é extremamente importante para uma análise macroeconômica, como eu falei aqui no início do vídeo. O indicador de emprego é muito importante para estar acompanhando. Emprego nos Estados Unidos. Porque Estados Unidos sempre, né? A economia do mundo, a moeda mais importante do mundo, ok? Então, são muito relevantes aí, esses indicadores. Embora este seja um indicador de baixo impacto em comparação ao relatório de emprego mensal do BLS, já falamos disso. Esse relatório monitora quantas pessoas solicitaram seguro-desemprego na semana anterior. É um bom indicador do mercado de trabalho. Por exemplo, quando mais pessoas solicitam subsídio de desemprego, menos pessoas têm emprego, né? É isso que a gente estava falando. Os investidores podem utilizar esse relatório para recolher informações pertinentes sobre a economia, mas são dados muito voláteis. Portanto, a média de 4 semanas de pedidos de subsídio de desemprego é monitorada. Vamos lá, como trader. Eu tenho que olhar a média. Não, estou fazendo day trade. Vai ser aquele número que foi divulgado, tá? É só um analista de banco, só um macroeconomista de banco, quero ver a tendência na economia americana, como está o mercado de trabalho, como é que está respondendo. Aí o cara olha a média, um dado só não leva a conclusão, inclusive cruza com outras coisas. Estou operando, mais uma vez, é relevante, tá? Não vai importar tanto a média.
que os números anteriores do mercado já sabem. Olha só, pedidos, o pedido inicial e o contínuo, tá? Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, porque esse é um outro indicador que sai, tá? Tem esses dois. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego incluem apenas os registrados pela primeira vez. São indivíduos que solicitam subsídio de desemprego durante a semana em questão, mas não o fizeram na semana anterior. Presumivelmente, aqueles desse grupo aqueles, né, que acabaram de ficar desempregado, né? O desempregado, você corre lá e pede seguro-desemprego. O continuado, tá? O desemprego segurado, os pedidos contínuos incluem apenas aqueles que já receberam subsídios de desemprego durante uma ou mais semanas e continuam a requerer, né? Preso, presumivelmente, porque ainda não conseguiram um novo emprego. Então, esse outro indicador ele é importante para ver. Certo? Fiquei desempregado. Pô, fiquei 2 semanas, consegui emprego. Fiquei uma semana, consegui emprego. Fiquei 8 semanas. Fiquei um ano. Okay? Os sinistros continuados tendem a ser significativamente mais elevados do que os sinistros iniciais. Claro, né? Porque nem sempre o cara consegue emprego, ele continua ali na fila, digamos isso. Os pedidos iniciais, seguro-desemprego, média-desemprego emergente, já falamos, e são divulgados após uma semana. Mas os dados de pedidos continuados, que medem o número de pessoas que reivindicam benefício de desemprego, eles são divulgados uma semana depois dos pedidos iniciais. É por isso que os pedidos iniciais têm um impacto maior nos mercados financeiros, tá? Porque já saiu aqui nos iniciais. Então, quando vem os pedidos continuados, o mercado já está informado. Bom, coloquei aqui alguns exemplos, né? Tem vários sites que a gente pode estar usando, Reuters, né? E também várias análises. Isso é tem até vídeos, canais de YouTube, do Wall Street Journal, que tem comentaristas, né? O mercado olha bastante para isso, tá? Para esses indicadores. E aí coloquei aqui um exemplo, jobless é desemprego, para quem não sabe, americano, e aqui são claims, seria que você está requerendo alguma coisa, né? Enfim, a gente tem aqui ó, os iniciais e os continuados, tá? Durante a pandemia, 2020, essa época, a gente teve um aumento, né, dos pedidos de desemprego, bem claro isso. E com o tempo, bastante gente buscando emprego, com o tempo foram arrumando emprego, já está lá embaixo. Tá? E aqui é um histórico 12 meses. Ó, esse trabalho ele também é importante porque no verde, a duração, digamos assim, média em semanas de desemprego. O cara fica desempregado. Tá? Então, a gente vê que o tempo que a pessoa está ficando desempregada diminuiu de 2021 para agora, para 2023, mostrando que se o cara fica menos tempo empregado, o mercado de trabalho está mais aquecido. Então, esses dados cruzados, esses indicadores ajudam bastante. Vamos dar uma lida, isso é um relatório. Quero dar só como um exemplo, tá? O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de seguro-desemprego caiu pela segunda semana consecutiva, uma vez que as condições do mercado de trabalho
permaneceram apertados, ou seja, o mercado de trabalho forte, apesar dos números agressivos das taxas de juros do Federal Reserve, que é o Banco Central. O cara subiu os juros, mas o mercado não descresceu o mercado de trabalho. Até por isso que, estou falando aqui do contexto atual, do que eu estou gravando o vídeo, ainda não baixou os juros. O Fed não se sente confortável, um dos dados é esse, do mercado de trabalho forte. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego estadual diminuíram 10 mil para 230 mil, com o ajuste sazonal da semana, encerrado em 19 de agosto, informou o Departamento de Trabalho na quinta-feira. O nível da semana anterior foi revisado para cima em 1.000 reivindicações. Economistas consultados pela Reuters previam 240 mil reclamações na última semana. Então, esses dados também, a gente sabia que eles são revisados. Isso é só um exemplo, tá, de um relatório, de que os caras olham. Então, os economistas previam uma desaceleração no mercado de trabalho desde que o Fed começou a aumentar as taxas em março de 2022. E alguns têm se preparado para um aumento mensurável nos pedidos de desemprego na sequência do recente colapso da empresa de transporte rodoviário e ela. É por isso que é volátil também o dado. Às vezes tem uma coisa pontual, uma empresa demitiu mais, enfim, tá? E a média, para quem faz a análise longa, é importante. E aqui também, né, às vezes, em vários indicadores, quando vai abrir o número, o cara, pô, por que esse número foi forte ou foi baixo? Aí ele vê, não, é uma coisa pontual, então já não dá tanta importância. Ou vai cruzar com outro dado, tá? Aí é uma segunda reação. Essa aí é ela que tem cerca de 30 mil trabalhadores. Mas o choque previsto não chegou e o mercado de trabalho continua a desafiar as expectativas. Lembrando que o contexto que a gente está vendo esse relatório, que é 24 de agosto, aí, alguns meses atrás, já vem, né, baixa juros, não baixa juros, pode baixar, não pode. Já estamos aí 6 meses nisso. Então, né, notar que essa expectativa, às vezes, eles esperavam 240, veio 230, mas por quê? Porque estava incorporando esse recente colapso da empresa de transporte rodoviário e ela. Então, vai ter mais gente desempregada, mas acabou que ela tem 30 mil trabalhadores, né? Mas esse choque aqui não chegou. E aí, o pessoal errou. A força do mercado de trabalho e o abrandamento da inflação estão alimentando o otimismo de que a economia poderá evitar uma recessão. Beleza. Que diferença faz 6 meses? Os pedidos de auxílio-desemprego acenderam luzes amarelas e vermelhas sobre o ritmo de expansão no inverno e na primavera, mas voltaram ao verde neste verão, disse Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank, em um comunicado. Então, está vendo como os economistas olham isso? Okay? O número de pessoas que recebem benefícios após uma semana inicial de auxílio-desemprego, um indicador de contratação diminuiu 9 mil para 1.702.000 durante a semana encerrada em 12 de agosto, mostrou o relatório. Essas chamadas reivindicações contínuas permanecem baixas em termos históricos, indicando que os trabalhadores despedidos estão passando por curtos períodos de desemprego. É uma informação, isso que a gente já falou. Aí aqui o relatório, né? Também, acho que eu não vou ler tudo de novo, mais um. Só vou aqui essas partes que eu grafei, ó, mas permanecem em um nível consistente com o aperto das condições de mercado de trabalho e novos ganhos salariais, que podem manter a inflação elevada por mais tempo. Então, ele está cruzando esse dado com os ganhos salariais, né? Então, o cara, menos tempo desempregado, menos pessoas pedindo auxílio-desemprego, aumento de salários, tudo isso vai criando um todo, né? Uma leitura para ser analisada. Os economistas ignoraram o aumento da semana passada nas reivindicações iniciais, argumentando que os dados são voláteis em torno de feriados móveis como Páscoa
Páscoa e férias escolares de primavera. Então, mais uma noção porque que ele pode ser bastante volátil, esses dados. O nível mais recente de registros iniciais de reivindicações ainda é muito baixo para os padrões históricos gerais e os registros contínuos mantiveram a tendência de queda durante o relatório de hoje. Então, no geral, acreditamos que o mercado do trabalho permanece forte. Aqui é comentários, né? Enfim, quais efeitos que podem dar? Vamos ver aqui alguns exemplos que ocorreram. Euro sobre o dólar, a gente vê que o pedidos de seguro-desemprego abaixo do esperado. Então, o que está dizendo aqui? Que veio o mercado de trabalho forte, menos gente desempregada. Essa informação fez com que o dólar se valorizasse. A gente está num par de moeda que é o euro sobre o dólar. Se o dólar sobe, esse par vai para baixo. E aqui, o que aconteceu? Com esse par do Félix, né, com esse câmbio, veio para baixo. Então, tem reflexo no mercado, a gente vê que ele cedeu. Leitura. Se o número Se o número de pedidos iniciais por auxílio-desemprego veio abaixo do esperado, significa um mercado de trabalho forte, ou seja, força da economia americana. Portanto, o dólar aprecia frente às outras moedas. Aqui no exemplo, vemos que o euro depreciou frente ao dólar. Tá? Então, veio acima, veio abaixo, vai ter efeito nas cotações entre as moedas. Beleza? Então, está apresentado aí o pedidos iniciais do seguro-desemprego. Até a próxima aí, galera.